Tá, então vamos lá, vamos para o assunto da aula de hoje, né? É parecido com essa dificuldade enfrentada para resolver o exercício aí, que a gente acabou de fazer. Foi até bom aqui para motivar a aula. Tem jeito mais fácil de resolver aquilo ali. Você viu que a gente teve que dar uma volta danada para achar quais são as correntes e tensões. Se usasse o método, ia ser muito mais direto, tá? Olha aqui também, ó. A gente ainda não sabe nenhum método, mas a gente tem condição de resolver esse circuito aqui, descobrir essas correntes, I1 e 2, né? Como é que eu faria? Eu faria R2 em paralelo com R3, vou chamar aqui de R equivalente. Aí vai dar ali, é como se fosse uma motivação, tá? 5K vezes 7,5, dividido por 5 mais 7,5. Isso aqui dá, se vocês puderem me acompanhando para confirmar as contas, dividido por 12,5, 3 ohms. E a outra resistência, vamos chamar aqui de equivalente 1. Equivalente 2. 3 kΩ. 3 kΩ, obrigado. E a resistência equivalente 2, né? Seria o quê? Transformei isso aqui, então, em 3 kΩ, está em série ali com 1. Seria a resistência equivalente total, né? 4 kΩ. Visualizaram? Então, agora eu só tenho... Transformei essas duas aqui em uma só, né? De 3 kΩ, isso aqui ficou em série com 1 kΩ. Tá bom? Então, a resultante, 4 kΩ. Como eu tenho 24 volts, né? Então, a corrente total do sistema é 24 dividido pelos 4 kΩ, não é isso? Todo mundo visualizou esse passo que eu fiz aí, gente? Vou fazer aqui bem passo a passo. Sim? Né? Dali para aqui tá assim, né? Aqui eu tenho 1 kΩ. E essa aqui é equivalente a 3 kΩ. 3 em série com o... 3 em série com 1, 4. Aí, então, aqui eu consigo 6 mA, não é isso? 24 por 4.000, 6 mA. Então, o exercício aqui, eu estou querendo tensão, aquelas correntes, né? Olha o trabalheiro que vai dar, né? Então, achei 6 mA. Só que 6 mA é a corrente I, exatamente essa aqui, que sai da fonte. Como é que eu acho agora essas correntes que descem aqui, né? Olha só a trabalheira. Eu preciso calcular, então, aquele VR1 ali, ó. A tensão, a queda de tensão aqui só nessa resistência de 1K, como que é? V é igual a RI. Então, é 1K, aquela resistência. 1K, vezes a corrente, que agora eu sei. 0,006. Tá? Então, eu tenho ali que eu tenho 6 volts aqui, ó, de queda de tensão. 24 menos 6, então sobrou aqui 18, não é isso? Aplicados aqui nas duas resistências em paralelo. Então, agora eu consigo calcular as correntes, né? A corrente I1 é 18 dividido por 5K. E aí, 2, 18 dividido por 7,5. Então, ali eu fiquei com 18, 3,6 mA. E aqui, 2,4 mA. Né, para a lei de Kirchhoff bater, 2,4 mais 3,6 saindo desse nó igual a 6 mA. Então, assim, não era tão trabalho assim não, mas se o circuito fosse um pouquinho mais complexo, né, era bem trabalhoso fazer tudo pela primeira lei de Ohm, tá? E ainda, se tivesse outra fonte, né, uma fonte aqui, dependendo do local que ela tiver no circuito, aí não dá para resolver mesmo, tá bom? Então, a motivação aqui do porquê usar o método das malhas que a gente vai ver agora, tá?
Então, esse método também recebe outros nomes, né? Método de Maxwell, método das correntes fictícias, ou teorema das redes, tá? Então, a gente vai utilizar das leis de Kirchhoff das tensões em cada malha, vou falar o que é malha daqui a pouco, para montar nossas equações, considerando que as correntes de cada malha são as incógnitas. Tá? Como que vai ser isso? Primeiro, o que é malha, né, gente? Eu tenho esse circuito aqui, ó, original, tá? Então, eu posso subdividir ele aqui, eu posso identificar as duas malhas dele aqui, né? Malha A e malha B. Tá? Com isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma corrente fictícia aqui, ó. Eu não sei qual é a corrente, mas eu adoto aqui. Eu falo que aqui é IA e aqui é IB. E monto um conjunto de equações, tá? Vou montar um sistema de equações. Ele vai ter a quantidade de equações desse sistema vai ser igual à quantidade de correntes de malha, né? Ou de malhas que o circuito vai ter, tá? Seguindo essa definição, uma malha é definida como um percurso fechado de elementos no circuito, que não passa mais de uma vez sobre um nó ou um elemento, sendo um caminho cuja representação gráfica não contém a interseção de nenhum ramo do circuito. Então, assim, como que eu faço isso aqui, né? A lei de Kirchhoff das tensões, ela é totalmente aplicável a esse percurso aqui fechado também, né? Porque ela vale para qualquer percurso fechado. Tá vendo? Só que eu não considero isso aí uma malha, não, né? Porque ela está contendo esse ramo aqui, né? Essa interseção aqui desse ramo. Então, o que eu vou considerar? Só essas malhas individuais, digamos assim, do circuito. Tá bom? Para montar minhas equações. Então, o primeiro passo é identificar as correntes de cada malha. Tá? Depois, a gente vai usar a lei de Kirchhoff das tensões para descobrir as correntes, descobrir as equações de cada malha. Resolvendo o sistema, eu acho as correntes de malha. Tá? Se eu não fosse usar essa abordagem das correntes de cada malha, né? O que acontece? Para um circuito simples igual a esse que está aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma corrente I1, que é a corrente aqui desse, que passa por essa fonte, né? Sobe aqui por essa fonte. A corrente que está nesses elementos em série aqui, ó, ou na borda dessa malha, né? Na borda da malha eu tenho aqui I1, nessa outra resistência I1. Por aqui sai I2, que é a mesma corrente aqui, né? Só que aqui na interseção, esse elemento aqui, ó, ele sofre o efeito tanto da primeira malha quanto da segunda. Ele é compartilhado. Então, por ele passa uma corrente distinta, que é a corrente I3, tá? Só que aí, qual que é a vantagem de fazer o sistema, de analisar o circuito só com as correntes de malha? Vocês estão vendo que você reduz o número de incógnitas do seu sistema. Né? É mais difícil considerar I1, I2 e I3 do que considerar apenas IA e IB, tá? Descobrindo IA e IB, né, apesar de A e B não ser a corrente, não ser necessariamente a corrente em cada elemento, né? Fica muito mais fácil descobrir o I3 no final, tá? Vou mostrar isso aqui de forma mais clara. Então, como que eu uso o método, né? Aqui está um roteirinho, né? Para cada malha é definida uma corrente, para cada malha é montada uma equação. Tem-se, então, um sistema com N equações e N incógnitas, onde N é o número de malhas do circuito. Ao invés de considerarmos as três correntes I1, I2 e I3, a gente considera apenas as correntes que circulam em cada malha, IA e B, no sentido horário, por exemplo, né, que foi adotado aqui nesse desenho. Tá? Aqui, ó, IA e B. Certo? E o que eu faço aqui, né, pessoal? Ao considerar apenas as correntes de cada malha, né? Então, se eu tenho aqui duas incógnitas, eu vou precisar de duas equações para resolver o sistema. Certo? Fica mais fácil do que considerando, é o que eu quis dizer, né? No slide anterior. Fica muito mais fácil do que considerando a terceira incógnita aqui no sistema. Tá? Então, você reduz o conjunto de equações, o sistema é mais fácil de resolver. E aí, para eu encontrar cada equação, eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões. Eu tenho esse percurso fechado aqui, tá vendo? Esse primeiro percurso fechado. Eu adotei arbitrariamente aqui essa corrente I1 no sentido horário, IA no sentido horário, desculpa, IA. E como é que eu monto a equação, né? Então, vamos começar daqui, né, desse ponto, e voltar até ele. Percorrendo aqui esse percurso. Na resistência R1, eu digo que tem uma tensão R1 e A.
né? O que a lei de Kirchhoff das tensões nos diz, né? O somatório das quedas de tensão é igual ao somatório das elevações de tensão em qualquer percurso fechado. Então, primeira contribuição ali de tensão, queda de tensão nessa resistência. Nessa outra resistência aqui, ó, como é que eu considero essa queda de tensão, né? Aí aqui vem uma questão da convenção de polaridade. Né? É RI, tá? Mas é RI tomando uma corrente descendo aqui, considerando que uma corrente desce por R3, por causa dessa polaridade que eu adotei aqui, né? Mais e menos. Então, a corrente que desce, ela é a resultante aqui de IA menos IB. Por quê? Nesse resistor R3, né? Ele experimenta o efeito de A e B, só que IA nele desce e IB sobe. A resultante que desce, então, é IA menos IB. Beleza? Vou colocar aqui assim. E isso vai ser igual às elevações de tensão. Então, fiz somatório das quedas de tensão igual à elevação de tensão. A elevação de tensão aqui, né? A gente está vendo aqui por V1, a tensão aumenta, por R1 ela diminui, e pelo sentido que eu adotei aqui, né? Eu também estou considerando que aqui em IA ela diminui. Em IA não, em R3 ela diminui. Tá bom, gente? Vamos repetir aqui agora para a segunda malha, né? Depois faço exemplos para ficar mais claro. Para a segunda malha, eu estou considerando aqui, eu vou fazer mais detalhado aqui, ó. R2, 3R2, né? Tá, vamos fazer igual, sem números primeiro, né? Então vai ficar R2 e B. Então estou considerando que aqui teve uma queda de tensão. Tá? Olha nessa fonte de 9 volts aqui, o que está acontecendo? No sentido horário, a tensão está aumentando ou diminuindo? Ó? Diminuindo. Diminuindo, é isso? Está indo mais para o menos. Então, se eu estou considerando aqui positivo, né? Essa queda de tensão aqui também, que está diminuindo em R2, aqui também em 9 volts, em V2 eu tenho que considerar positivo. Agora, nessa resistência R3 aqui, esquece o que você fez lá para a malha anterior, né? Esquece. Por quê? Eu posso mudar minha referência aqui, né? Eu posso considerar que agora a queda de tensão ali mais R3 e B menos IA. Isso é igual a zero. Tá? Por quê? A corrente que... eu estou considerando o sentido horário aqui nessa malha. Horário. Então, a corrente que sobe aqui por R3 é IB, que está acompanhando o sentido que eu estou adotando, né? Menos IA, que está lá na contramão, do outro lado na contramão. Então, com isso, né, daquela expressão ali que eu acabei de achar, eu chego nessa de cá, né? R2 e B. Vamos ver o que está diferente. É só multiplicar por menos 1 ali, né? Na verdade, eu estou passando R2 e B para o outro lado da igualdade, né? Aí ele fica menos R2 e B. O R3... aqui está invertido, tá vendo? Então tá certo. É igual a V2. Tá? Em outras palavras, né? Se eu fosse fazer com aquela equação ali, era isso aqui, ó. R2 e B menos R3, não, desculpa, mais R3 multiplica IB menos IA é igual a menos V2. Né? Então, essa expressão aqui, multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu chego nessa aqui que está lá no material nosso. Tranquilo? No final, né, pessoal, apesar daquelas correntes que eu achei ali, I A e B, não ser a corrente em cada elemento, no final eu consigo descobrir a corrente em cada elemento, né? Vocês lembram lá que, para esse exemplo aqui, nessa borda eu não estava chamando de I1? Né? No caso aqui, I1 é igual a IA. IA é essa corrente que passa pela essa extremidade aqui da malha. Então, I1 é igual a IA. Da mesma forma, eu não tinha chamado aqui de I2, né? I2 é igual a IB. Mesmo sentido de IB, e também IB é essa corrente que passa por essa extremidade aqui da malha. Agora, aqui no centro, não. Ó, no elemento
R3, né, ele observa o efeito tanto de A quanto de B, né? É um elemento compartilhado entre as duas malhas. Então, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, ó, nesse nó, para achar a relação entre 1 e 2 e A e B, né? Que eu quero encontrar, na verdade, aqui 3, né? Pela lei de Kirchhoff das tensões, I1, corrente que chega, igual às duas que saem, I2 mais I3. Tá? Então, I3 é igual a I1 menos I2. Eu sei que I1 é igual a IA, então I3 é igual a IA, I2 é igual a IB, então I3 é igual a IA menos IB. Tá? A dica, né, pessoal? Não importem com as correntes ali em cada elemento, com o sentido das correntes, ou a polaridade das tensões que o exercício traz, tá? Resolvam o método primeiro. Achando o valor das correntes de cada malha, é muito fácil descobrir corrente e tensão em cada elemento. Deixa para fazer essa tarefinha no final, tá? Porque senão você acaba se confundindo e montando um sistema aí com mais incógnita do que ele deveria. Tá bom? Então, aqui está um outro exemplo, né? Desculpa, né? É o mesmo exemplo numérico aqui, ó. Eu deixei dobrado aqui. Agora eu fiz a substituição dos números, tá? Com a substituição dos números. Isso aqui está no material nosso também. Vai servir de consulta, mas eu vou aproveitar aqui o tempo para a gente fazer um exemplo aqui do zero, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, eu vou propor aqui, ó. Aqui dá para eu fazer algumas abordagens diferentes aí com vocês, tá? Então, vamos fazer esse exemplo assim, ó. Primeiro, vocês estão vendo que a gente só está trabalhando com fontes de tensão, tá, pessoal? Então, eu quero discutir algumas coisas aqui, com vocês, que vocês vão ver que existem várias maneiras de fazer o mesmo exercício. Fazer esse clássico aqui, ó, o mesmo que estava lá, de repente com uma polaridade diferente aqui. Tá? Vou chutar valores aqui, ó. 12 volts, 1 ohm. Aqui eu vou pôr 6 volts. Dois ohms, tá? Então, como é que eu resolvo esse circuito aqui com o método das malhas? Como é que eu descubro aqui, então, a corrente em cada elemento, tá? O que eu vou fazer primeiro? Adotar um sentido aqui de uma corrente de malha, sentido de uma corrente de outra malha. Eu que adotei, podia ser sentido horário, anti-horário, né? Um no horário, outro no anti-horário, pode ficar à vontade. Eu acostumei fazer de uma maneira só, né? Eu até aconselho, vocês adotem também todas no mesmo sentido, você acaba habituando aí, pegando um jeitão aí de fazer o exercício. Então, coloquei aqui A e B. O que eu quero discutir com vocês é a forma de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ali em cada malha, tá? Então, vamos aqui, malha A. Lei de Kirchhoff das tensões. Eu não posso aplicar aquele conceito assim, ó, que a lei de Kirchhoff das tensões é o somatório algébrico das tensões nos N elementos ali, né? Tem que ser igual a zero. N variando de 1 até o número total ali de elementos, tá? A palavrinha algébrico significa que eu vou adotar um sentido para elevação de tensão e um sentido oposto para queda de tensão durante o percurso, tá? Tanto faz adotar, a regra é que você tem que adotar um oposto do outro, tá? Mas para elevação de tensão você pode adotar negativo, mas aí queda tem que ser positivo. Elevação for positiva, queda negativa, tá certo? Então, vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Aí vocês vão identificar o que vocês acham mais fácil. Eu vou sair ali desse ponto e vou percorrer todos os elementos até chegar nesse ponto de novo, no sentido horário. Então, naquele primeiro elemento ali, ó, eu vou ter RI, né, a queda de tensão. Então, vai ficar 1 e A. No próximo elemento, de 3 ohms, vai ser 3, queda de tensão nele.
vezes a corrente no sentido horário, porque eu estou adotando que isso aqui é uma queda de tensão. Lembra da convenção de polaridade? Por isso aqui, se é uma queda de tensão, a corrente tem que estar da esquerda para a direita. Para esse elemento aqui, ó, para eu ter uma queda de tensão nele, a corrente tem que estar descendo. Então, qual é a corrente que desce por aquele elemento? Né? É a resultante de A e B. Só que eu quero uma resultante para baixo. Então, por isso que aqui é IA, que está para baixo, menos IB, que está na contramão. Tá? Na hora que eu chego aqui nessa fonte de tensão aqui agora, ó, vocês estão observando que ela está fazendo o contrário dos elementos que eu acabei de analisar. Né? 1 ohm e 3 ohms aqui, ó, sobre eles no sentido horário, a tensão abaixava. Já na fonte de tensão aqui, a tensão está aumentando, está indo menos para o mais, né? Tá certo? Então, por isso que aqui agora eu vou ter que trocar o sinal daquele 12 volts. Então, aqui era positivo, mais 1, e a mais 3, a corrente que desce. Agora aqui no 12, ele teve um comportamento contrário, né? Ele elevou a tensão, então é menos 12, igual a zero. Tá certo, gente? Ah, professor, se eu tivesse considerado sinal negativo para as quedas de tensão e positivo ali para o 12 volts. Não tem problema, é só multiplicar por menos 1 essa equação aí que eu acabei de achar. Tá? Vai ficar a mesma coisa. Beleza? Ia ficar menos IA menos 3, que multiplica IA menos IB, mais 12 igual a zero. É a mesma equação, né? Terminando de resolver, então eu tenho 1IA mais 3IA, 4IA, menos 3IB, igual a 12. Primeira equação. Equação 1. Tá? Vou fazer a equação da malha B usando o mesmo raciocínio. Então, eu tenho aqui, ó, vou começar desse ponto e parar e voltar nele. Então, eu vou ter 2IB, sentido horário. Então, vendo que aqui já está aumentando a tensão, ó. Né? Então, se aqui, numa queda de tensão, né, porque eu estou considerando a corrente do sentido horário, eu adotei o sinal positivo, então aqui, como eleva a tensão, vai ter que ser o sinal negativo, menos 6 volts. E, de novo, né, eu esqueço o que eu fiz na primeira malha. Para essa segunda malha, eu vou adotar que aqui nessa fonte, que aqui nessa... Eu posso fazer isso, né? Eu posso adotar aqui... É opcional, tá, gente? Eu posso adotar aqui nessa resistência de 3 ohms. Agora, eu estou considerando, no sentido horário, que a tensão aqui é baixa. Então, mas para eu fazer isso, né? Eu tenho que obedecer a convenção de polaridade aqui, ó. A corrente vai ter que ser a corrente que sobe por aquela resistência de 3 ohms. Então, aqui vai ser mais 3, que multiplica IB menos IA, igual a zero. Aí vocês podem pensar, mas e se eu não quisesse ter adotado aqui a polaridade diferente da primeira malha, né? Na primeira malha eu falei que tinha essa polaridade aqui com esse sinal, ó, mais e menos, né? Eu quero adotar a mesma coisa aqui agora. Olha só como é que é a mesma coisa, né? Fica 2IB menos 6, mais. Aí, mais não, né? Se vocês quisessem adotar, que aqui nessa resistência está com essa polaridade, ó. Né? O que ia acontecer? Ia ser menos 3, só que aqui dentro ia inverter, ó, ia ser IA menos IB. Opa, é isso mesmo, ia ser IA menos IB. Então, você acaba chegando no mesmo lugar. Tá? Acaba sempre chegando no mesmo lugar. Beleza? Beleza. Resolvendo aqui para eu chegar naquela equação, sempre gosto de deixar a equação ordenada, é o indicado, né? Incógnitas na sequência, A, B, C, D, do lado esquerdo, e os termos independentes do lado direito. Então, eu fico assim, ó. Aqui faltou um B. Né? Então, fico, quantos IB eu tenho ali? 5IB. 5IB. E A eu tenho menos 3IA. E passando para lá o menos 6, isso é igual a 6, né? Então, menos 3IA mais 5IB igual a 6, equação 2. Então, é só resolver o sisteminha, eu acho IA e B, achando IA e B, eu acho as correntes em todos os elementos. Não é isso? Agora vamos só mostrar uma outra abordagem para vocês aqui. Ó. Vocês lembram que eu também fiz assim, né, com vocês, ó. Somatório das quedas de tensão
é igual ao somatório das elevações de tensão. Certo? Lei de Kirchhoff das tensões. Mesma coisa que isso aqui, né, que eu acabei de falar. Ó. Mesma coisa. Tá? É só uma maneira diferente de introduzir, mas eu estou falando a mesma coisa. Vamos fazer dessa maneira aqui para malha A, então. Queda de tensão. Quem vai provocar a queda de tensão? Eu sei que as resistências, com certeza, elas provocam queda de tensão, né? Então, eu vou considerar ali na resistência, na resistência de 1 ohm, eu tenho 1 IA, e ali em 3, eu já discuti com vocês bastante, é 3, a corrente que desce, IA menos IB. Isso é igual às elevações de tensão. Quem é a elevação de tensão no circuito ali? Não é 12? É igual a 12. Cheguei na mesma expressão aqui, ó. Só que automaticamente no meu raciocínio, esse menos 12 aqui já passou para o outro lado positivo, vocês entenderam? Por quê? Eu posso considerar que as quedas de tensão acontecem sempre pelas resistências e as elevações de tensão pelas fontes de tensão. Se eu penso dessa maneira, dessa segunda maneira que eu estou mostrando para vocês, a equação já vai cair mais próxima do desejado, que seriam as incógnitas do lado esquerdo e os termos independentes do lado direito, tá? Vamos ver se isso fica mais claro para a malha B. E aqui faltou eu ordenar, né? 4IA menos 3IB igual a 12. Para a malha B, vamos ver se isso facilita. Ó. No fundo, não é uma soma dessas contribuições de queda e elevação na malha, né? No percurso fechado, tem 3 contribuições de tensão aqui. Sobre 2 ohms, sobre 6 volts. Os 6 volts, né, que já estão... É um termo independente para a equação, já está dito aqui a tensão, né? E aqui 3 ohms. Então, a ordem dos fatores aqui não me altera a soma, não, né? Então, o que eu posso fazer ali? Eu posso falar que eu tenho 2IB de queda de tensão. Outra queda de tensão é 3IB menos IA. E as fontes de tensão, no sentido horário, essa fonte aqui eleva a tensão, né? 6 volts. Então, é igual a 6. Ah, e se a fonte de tensão tivesse sentido contrário? Eu estou falando que no lado direito eu não vou pôr os termos independentes aqui devido às fontes. As fontes, se na verdade ela, ao invés de estar elevando a tensão do lado direito aqui, se ela estivesse abaixando, né, se a polaridade estivesse contrária, daí eu colocaria um sinal negativo para ela, tá? E no fundo, é a mesma coisa que está passando uma contribuição de um lado da igualdade para o outro, né? Eu vou estar tramitando de um lado para o outro. Só que, avaliando com esse raciocínio aqui, a coisa já vai estar mais bem ordenada no final. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para escolher uma maneira ou outra aí de raciocinar. Beleza? Vamos terminar de resolver o exercício? Eu acho que é melhor para a gente render aqui. Eu vou passar um outro aqui. Eu queria que vocês chegassem só nas equações. Aí a gente confere. Tá? Exemplo 2 aqui. Porque depois é matemática, né? Resolver o sistema aí é com vocês, né? Ó. E depois tentem fazer isso aqui só com a primeira lei de Ohm, para vocês verem. É impossível, né? Não tem jeito. Tá? Então, vou dar valores aqui aleatórios para isso aqui, ó. 12 volts. 1 ohm. Né, vamos achar aí, então, as equações, né, pelos métodos das malhas. Vou dar aí uns 10 minutinhos para todo mundo chegar na mesma resposta. Vamos combinar que todo mundo considerar aqui, ó, a corrente IA, naquela malha. Nessa próxima aqui a corrente IB, ó. E nessa outra malha aqui a corrente IC. Todo mundo fazer para a gente tirar as dúvidas aqui já durante a aula. E entender aí, né, porque é comum a gente trocar um sinalzinho ou outro aí nesse primeiro momento, tá? Vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês fazerem e eu retorno para a gente prosseguir.
Vamos lá, pessoal. Como é que ficou aqui, ó? Vamos ver se bateu as equações, né? Vamos fazer ele para a primeira malha. Então, malha A, que eu vou chamar aquela primeira malha ali. Vou começar lá de 1 ohm. Fica 1 IA mais 2, que multiplica IA menos IB, porque IB vem no sentido contrário. Aí eu olho para a fonte de tensão, né? Ela eleva a tensão, então isso aqui é igual a 12. Eu fico com 3 IA menos 2 IB igual a 12. Malha B, 3 IB. Eu vou deixar aquela fonte de tensão para o final. Vou pular ela, aí eu chego no 2 ohms, 2 que multiplica IB menos IA. E aquela fonte no sentido horário, ela eleva ou abaixa a tensão? Né? Olha só. Está indo mais para o menos no sentido horário. Então, ao invés de elevar, ela está abaixando. Então, por isso que, ao invés de ser igual a 6, é igual a menos 6. Tá certo? Porque esse 6 aqui, na verdade, ele é positivo do lado esquerdo da igualdade. Do lado esquerdo da igualdade, eu estou considerando positivo todas as quedas de tensão. Quando passa uma queda de tensão positiva do lado esquerdo da igualdade para o lado direito, ela ganha sinal negativo. Tá? Então, 3IB mais 2IB, 5IB, menos 2IA, igual a menos 6. Equação 2. Aqui eu tenho a equação 1. Esqueci de pôr o título aqui, malha B. E por último, malha C. Como que eu fico aqui, ó? Essa aqui, poxa vida, né? Eu podia ter colocado algum elemento ali, senão a malha fica independente do resto do circuito, né? Uma falha minha. Eu deveria ter colocado uma resistência aqui ou do outro lado. Mas não tem problema, né? Vai dar certo também. Mas ficou ficou muito fácil, né? A verdade é essa. Como é que fica aqui, ó? Eu tenho 1IB, e nesse sentido aqui, 1IB igual a 3, né? Ficou muito fácil. IB não, gente, desculpa, aqui é IC, né? Ia ficar muito fácil. I3 já o IC ia ser igual a 3, porque aqui está elevando a tensão, né? Então, queda de tensão igual a elevação de tensão nessa malha. Tá? Então, já achei IC. Então, basta eu manipular agora IA, a equação 1 com a 2, para eu achar IA e B. Vocês chegaram aí, pessoal? Sim. Certo, né? Vou modificar ele aqui só para dar mais emoção aqui no exercício, ó. Vamos colocar aqui. Vamos pôr uma resistência aqui, ó. Aliás, vou pôr ela do lado de cá, ó. Tanto faz, né? Vamos colocar 2 ohms aqui, ó. Aí muda alguma coisa aqui nas equações, né? Só para ficar mais complexo aqui um pouquinho. Na malha B, então a coisa mudou, né? Ficou o quê? Eu ganho mais um termo aqui, né? Ó. Tem que ganhar o termo ali da resistência de 2 ohms lá, ó, 2. Aí mesmo raciocínio, o IB está no sentido horário aqui, que eu pretendo considerar isso uma queda de tensão. Já o IC vem no sentido contrário lá, então fica 2IB menos IC igual a menos 6, né? Isso que é a baixa tensão. Então aqui eu fico com os 3 elementos na equação. Então, tudo de novo aqui, né? Quantos IBs eu tenho? 3IB mais 2IB. 3IB mais 2IB, 5IB, mais 2IB, 7IB. IA, eu tenho ali
menos 2IA. E C, menos 2IC. Me ajudem, vão conferindo aí para mim. Equação 2. E para a malha C, agora sim, ela fica melhor, né? Ó, vou ficar com 1IC. E ali eu tenho 2 que multiplica IC menos IB. E isso vai ser igual a 3, porque essa elevação, isso aqui é uma elevação de tensão, né? No sentido horário que eu escolhi. Tá? Então eu fico com menos 2IB mais 3IC igual a 3, equação 3. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui, né? Equação 1, 2 e 3. Quem é comum aí nas três equações que eu tenho? Ó, aqui eu tenho IB, aqui eu tenho IB, aqui eu tenho IB. Então vou fazer assim, ó. Eu vou jogar 1 e 3 em 2. Tudo em função de IB. Tá? Então quem é menos 2 IA. Aí eu olho aqui na primeira expressão, quem é IA? Né? 12 mais 2IB. 12 mais 2IB dividido por 3. Continuo. Então, IA mais 7B, beleza? Eu quero deixar tudo em função de IB. Menos 2IC. Aí eu olho aqui nessa equação 3, né? Quem é IC? IC é 3 mais 2IB dividido por 3. Aqui ficou estranho, né? 3 mais 2IB dividido por 3. Isso tudo é igual a quanto? Menos 6. Vamos lá, né? Para eu sumir com esse 3 aqui do denominador, eu multiplico tudo por 3, né? Então, ficou menos 24, some 3 do denominador, mais 2IB. Aí eu tenho agora 7 vezes 3, 21 IB. Multiplicando por 3, some o denominador, então fica... Desculpa, né, gente? Aqui é, ó, 4, né? Menos 24, menos 4, ó, menos 2 vezes 12, né? Menos 24, menos 2 vezes 2, menos 4 IB, mais 21 IB. De novo aqui, ó, menos, o 3 vai sumir, né? Então, menos 6, menos 4 IB, igual a 3 vezes menos 6, menos 18. Agora eu acho o IB, né? Quantos IB eu tenho aqui, ó? Menos 4, IB, tem outro menos 4 ali, menos 8, aqui 21, então fiquei aqui com 13, né? B vai ser igual a quanto? Aí eu tenho ali, ó, menos 18, 24 passa para cá, mais 24, e aqui passa mais 6, né? Vamos ver aqui. Então, menos 18 mais 24, 6, deu 0? Menos 18 mais 24, 6, 6 mais 6, 0. É possível uma coincidência dessa? É, né? Se eu não estou errando continha aqui. Menos 18. É isso mesmo, né, gente? Passa para lá mais 24. E o 6. Não, fiz errado a conta aqui, né? Dá 12, né?
Menos 18 vezes 4, 6. 6 mais 6, 12. Eu tinha imaginado que menos 6 mais 6. Então, aqui a conta, então, IB, fica igual a 12 dividido por 13. Quase que isso deu 1, né? Então, deu 0,92 ampere. Aí eu retorno ali e acho o IA. Né? O IA, então, vai ser 12, em função de IB, né? Eu olho para cá, ó, diretamente. Tá? Eu já fiz isso ali. Então, IA vai ser 12 mais 2, que multiplica 0,92. Tudo dividido por 3. Então, eu encontrei 4,61. E o IC, também vou olhar para cá, ó. Né, o IC está ali, ó. 3 vezes. Opa. 3 mais 2 vezes. Em IB ali, 0,92. Isso tudo dividido por 3, 1,61. Todo mundo positivo. Tá? Para ver se a coisa funcionou, né? Se a gente não errou nada, ó, a gente pode conferir aqui no circuito. Tá? IA. Então, o IA, eu estou falando que foi 4,61. Quem é IB? 0,92. Quem é IC? IC chega aqui, né? E sai aqui. 1,61. Como que a gente confere? Ó? Então, se aqui é 4,61, eu tenho aqui 4,61. É lei de Ohm, né? V igual a RI, 4,61 volts. 0,92 vezes 3. 2, polaridade, né? 2,76. O que mais que dá para eu descobrir aqui, né? Vou me ajudar aqui, ó. Eu consigo descobrir, então, a corrente que desce aqui, ó. Se chega 4,61, sai só 0,92, falta sair um restante, né? 4,61 menos 0,92. Então, falta sair aqui 3,69, ó. (3,69) vezes 2, então aqui eu tenho a queda de tensão 7,38. Tá? Então, chegou aqui embaixo 3,69. Essa 0,92 chega aqui, ó. E por aqui eu sei que sai 1,61. Então, na verdade, eu tenho que ter uma corrente chegando aqui, não tem? Né? 0,92 mais alguma coisa tem que dar 1,61. Então, 1,61 menos 0,92. Então, preciso chegar aqui 0,69. 0,69 vezes 2, que é a resistência ali, eu tenho 1,38 volts aqui, ó. Então, 0,69 está aqui também, ó. Eita. Né, para isso aqui estar certo, né? Aqui eu tenho outra queda de tensão, ó, de 1,61. Né, para isso aqui estar certo, essa somatória aqui nesse nó vai ter que bater, ó. Olha que nó meio torto, né? O nó tá aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é a mesma região, tipo, mesmo potencial, né? Ó. Aqui tudo, ó. Isso aqui é um fio só, não é? Podia estar... Podia unir isso aqui num ponto só, não podia? Mesmo potencial. Então, quais as correntes que chegam ali, ó? 1,61. Quem mais chega? 3,69.
69. Né? E as correntes que saem, 4,61. Quem mais está saindo ali, ó? 0,69. Então, 1,61 mais 3,69, 5,3. 4,61 mais 0,69, 5,3. Beleza? Bateu. Então, tudo aí fechou. Alguma dúvida, pessoal? Eu não tenho não, professor, tô tranquilo. Tranquilo? Vamos fazer a leitura lá, então, do material que está lá na aula 4. Tá bem detalhado, lá tem exemplo resolvido. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, vamos cada um aí pegar o próprio jeito, né, de fazer o exercício. Vocês estão vendo que aqui eu já fiz mais meu jeitão aqui, daquele segundo raciocínio, né? Mas, de repente, aquele primeiro raciocínio vai dar melhor aí para alguns, tá? E vamos fazer as atividades no final da aula que está lá postada para entregar para a próxima semana. Beleza?